Lucas capítulo 22, no seu versículo 31 a 34. A presença de Deus é muito forte. Aleluia. Quem tem Bíblia faz o sinal. Diga: eu tenho Bíblia, que depois vai ter muita libertação hoje. 31, Lucas capítulo 22. Aleluia. Assim mesmo de pé, vamos fazer a leitura, depois vamos tomar o assento. Vamos colocar pé em referência à palavra. Lucas capítulo 22, 31. Aleluia. Diz assim a bendita santa palavra de Deus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conhece. Palavra do Senhor. Todo o teu assento, amavelmente, em nome de Jesus Cristo. Pode tomar o teu assento. Diga mais forte: diga prisão e morte. Antes de ontem, o Senhor revelou para mim algumas coisas que eu quero partilhar com a igreja, para que nós estejamos vigilando sempre e estar na oração. Na visão eu vi seres extremamente estranhos, seres transparentes que estavam sobre a terra. É como se um portal fosse aberto de uma dimensão dos céus, e aqueles seres, eles eram como água, eram transparentes, não eram nem anjos, não eram nem demônios, eram seres estranhos, seres extraordinários. Mas também o Senhor me disse que não vinha de parte dele. Eu discerni no Espírito que trata-se de seres que têm uma hierarquia espiritual, como principados e potestades. Enquanto chovia, Deus me mostrou na visão que a chuva que tivemos não foi uma chuva normal, e por cima da nuvem tinha rostos de seres também bizarros. Por 2 vezes já observei, e a chuva era uma quantidade de nuvem que pairava sobre a cidade e eles descarregavam. Deus disse: precisamos orar porque estamos entrando em tempos estranhos. Há 2 dias ou 4 dias atrás, os cientistas confirmaram que há uma mudança naquilo que é a geografia do mundo. Ou seja, aquilo que é o nosso sistema solar moveu-se. Chamam de placa tectônica. Há uma inversão do tempo. Quer dizer, houve um encurtamento, um desaceleramento das horas, dos meses, dos anos. Aleluia. A Bíblia fala no livro de Mateus que por se multiplicar a maldade e por amor aos escolhidos, aquele tempo o Senhor vai ter que abreviar os dias. Por amor aos escolhidos, vai ter que encurtar o tempo. O que quer dizer? Se nós estávamos habituados a ter 24 horas, o Senhor vai colocá-lo até que ela se torne 20 horas por dia. A rotação em torno do Sol já não vai ser 24 voltas, mas ela poderá dar 20 horas, 20 voltas, 19, 18, segundo o tempo que vai se encurtar. Pastor, por que isso está acontecendo? Para que se cumpra a profecia, para que a Bíblia tenha o seu respaldo claro. A igreja tem que estar atenta, a igreja tem que prestar atenção aos sinais. Aleluia. Não é normal que nós estamos a viver. E para quem gosta de acompanhar as redes sociais, vai ver muitas notícias chocantes no mundo. Amém. E nós hoje queremos falar sobre uma entidade muito simbólica na Bíblia. A palavra que abrimos em Lucas capítulo 22 é uma situação de o maior discípulo que Jesus ele escolheu para liderar a sua igreja, o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro é um homem que tinha a profissão de pescadores, e que o Senhor
tirou ele daquela profissão, daquele ofício, e fê-lo um homem que pesca homens, ou seja, que pesca alma. Naquele encontro, Jesus disse: Pedro, siga-me, porque eu quero te fazer pescador de homens. Vas abandonar a tua profissão e eu quero te tornar alguém com uma profissão mais relevante, ou seja, mais importante. E assim Pedro seguiu Jesus na caminhada. Jesus instruiu os discípulos durante 3 anos e meio para que eles pudessem aprender sobre os princípios do reino de Deus, sobre os princípios do reino dos céus, sobre como se comportar, como viver de acordo com uma nova criatura, como andar como um agente ou um cidadão deste reino. Amém? Porque era para ser introduzido no reino de Deus, mas antes deles entrar, Jesus tinha que treiná-los, tinha que mostrar como é que esse reino é regido. Então, nesse contexto, nós estamos a ver um diálogo em que Jesus ele fala para Pedro. E o nome que ele aplica não é Pedro. Pedro é o nome que nós carinhosamente conhecemos. Pedro é o nome que o João carinhosamente conhece. Pedro é o nome que Jesus atribuiu carinhosamente para ele. Na verdade, o nome de Pedro não era Pedro. Ele era chamado de Simão Boanerges. O que quer dizer que Jesus ele olhou para Simão Boanerges e era um pescador de peixe. E disse: tu és pescador de peixe e eu quero transformar a tua profissão. Eu vou te tornar um pescador de almas para trabalhar para o meu reino. Mas para que você entre no meu reino, eu tenho que mudar algumas coisas na sua vida. Primeira coisa que eu vou mudar é o teu nome. Quando ele muda o teu nome, ele muda também a tua missão, a tua profissão. Ele mudou o nome de Simão Boanerges e disse que tu vais ser Pedro. Por quê? Porque a função do nome, ou seja, o nome vai determinar aquilo que eu vou ser na caminhada, na vida. Então, Simão Boanerges não ia cumprir cabalmente a missão que eu tinha para ele. Eu vou te mudar de Simão Boanerges, pescador de peixe, para Pedro, que quer dizer a pedra que constrói, aquele que edifica algo. O Pedro também quer dizer aquele que é resistente a alguma coisa, ou seja, aquele que é duro de entendimento, aquele que não é fácil lidar com ele. Mas eu propositalmente eu vou te dar o nome de Pedro. Imagine você que de repente alguém está dizendo: vou te pôr o nome de Rocha, mas Rocha meu nome é magrinha, vamos chamar de Rocha. Está dizendo: não, eu quero te pôr o nome de Rocha porque eu quero te mostrar que você vai poder romper toda a rocha e que quando você se levantar, teu nome Rocha, não tem nada que vai parar, porque a rocha tem muita força e a rocha é resistente ao vento e à tempestade. Então eu vou te chamar de Rocha para que quando a tempestade se levanta, você se mantém firme e inabalável. Então você é Pedro para quê? Para edificar a minha igreja. E através de Pedro ele chamou outros discípulos e foi mudando o nome, porque o nome é transformado para cumprir uma determinada missão. Se você tem um nome que não se adequa com o que você está fazendo, Deus vai ter que mudar o teu nome para um outro nome. Talvez Deus vai te chamar hoje de Pedro, para que você compreenda que você não é o que você era, mas você é o que Deus vai fazer de ti a partir da mudança do teu nome. A primeira transformação que Jesus faz é mudar o nosso nome. Aleluia. Porque o nome Simão está ligado às tradições das maldições. Porque o nome, se calhar magrinha, está ligado aos avós que têm tradição. Então ele vai dizer: tu não vai ser só magrinha, vai ser servo ministro magrinha. Ela acrescenta algo mais para poder o quê? Para poder romper ou quebrar a minha linhagem natural. O que Deus estava dizendo é que eu vou agregar uma linhagem espiritual. Porque Pedro não tem nada a ver com o nome da terra. Pedro tem a ver com o nome dos céus. Porque nos céus já não conhecem ele como Simão Boanerges, mas ele é conhecido como Pedro, o edificador da igreja de Deus vivo. Você te conhece na família por um nome, mas Jesus também te chama por outro nome. Tem pessoas que você está no mesmo problema porque ainda não mudou o nome dele. Como é que vai mudar o nome dele? Você só vai mudar o teu nome quando verdadeiramente você se converter. Eu vou começar a pregar a partir de agora. No versículo 31, Jesus vai olhar para Simão. Ele não chama de Pedro. Observe que ele chama de quê? Simão. Aleluia. Presta atenção na mensagem. Ele não chama de Pedro. Ele diz Simão. Disse também o Senhor. Disse: Simão, Simão, eis que Satanás
vos pediu para vos cirandar como trigo. Em outra palavra, Satanás vai vos balançar. Satanás foi aos céus e pediu ao irmão, pediu à irmã, disse: eu quero lhe provar, porque ele está a se gabar muito que ele está a mudar, desde que está a andar contigo. Eu quero lhe mostrar que o problema de Pedro é que ele está contigo, porque quando você não tiver Pedro, não será a mesma pessoa. Mas eu quero lhe experimentar agora. Então Satanás foi até os céus, porque Pedro só era Pedro porque estava com Jesus. Pedro só era Pedro porque caminhava com Jesus. O diabo disse: eu quero lhe provar, vou cirandar a Pedro como um trigo ser cirandado. Então Jesus olhou para Simão, que não chamou de Pedro, e disse: Simão, Simão, eu vi Satanás nos céus, foi lá rogar a Deus para te cirandar como um trigo. Ou seja, ele foi para te peneirar. O diabo te pediu para te peneirar como se peneira trigo. Então eu também fui aos céus, assim como o diabo foi a Deus para te pedir para te cirandar como trigo, eu também subi aos céus para me tornar o teu advogado, para rogar ao Pai para que, apesar da aceitação de que Satanás recebeu para te provar, eu orei a Deus para que não falte a tua fé. Eu roguei ao Pai para que não falte a tua fé, não falte a tua fé. Jesus podia dizer: eu falei a Deus para não deixar que te prove, mas eu permiti que venha a provação, eu permiti que Satanás viesse para te provar, porque eu quero que o teu nome, Simão, saia para você se tornar o Pedro que eu chamei quando eu te vi lá no mar. Você não pode se tornar Pedro se continuares no conforto, na zona de conforto. É necessário que o diabo venha te ensinando um pouco, é necessário que haja uma agitação, é necessário que se levante algumas tempestades à tua volta, para você ver que estavas muito confortável no lugar em que estás, para ver que você afinal não era um verdadeiro cristão. Você só se gabava de que oravas, adorava bem a Deus, mas é porque não tinhas prova, é porque tinhas tudo em casa, é porque tinhas comida, tinha trabalho. Você estava a pensar que era melhor cristão que o outro, porque você tinha o teu carro, tinha uma casa confortável. Mas você vai dizer o seguinte: quando a tempestade se levantar, quando o diabo te cirandar como trigo, verdadeiramente aí vai vir a grande provação, para ver se você mesmo é Pedro ou é Simão, se você é crente ou é descrente, se você vai permanecer naquilo que é o teu chamado ou você vai recuar. Tem pessoas que só são o que são porque está tudo bem na vida. Tem pessoas que só são hoje irmãos da fé em Cristo aqui porque a casa está perfeita. Mas quando o diabo começar a se mover para lhes pedir para ser cirandado como trigo, como Simão foi, verdadeiramente serão provados. Eu quero te dizer alguma coisa: Deus não vai te tirar a provação, Deus vai te dar fé, vai fazer com que ele seja livrado no mundo da provação. Ou seja, o buraco vai ter que existir para você entrar, mas depois de estar no buraco, o Senhor vai estender as suas mãos, vai te tirar do buraco. Assim aconteceu com aqueles 3 homens do Antigo Testamento, mais conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 homens, por causa da sua fé, eles não negaram o nome de Deus, mas o rei Nabucodonosor mandou preparar a fornalha e eles foram lançados na fornalha do fogo. Os Deus dos céus podia dizer: de maneira alguma esses jovens têm que entrar na fornalha do fogo, mas eu vou permitir que eles entram na fornalha do fogo. Jesus podia dizer: Satanás não virá no meu servo, ele é servo meu, mas eu vou permitir que você lhe abala a fé. Eu só vou pedir para que a fé dele não falta. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha do fogo, e quando entraram na fornalha do fogo, a Bíblia vai dizer: o rei estava observando os 3 heróis da nação de Israel, estavam dentro do fogo. Deus não lhes livrou do fogo, mas Deus lhes livrou no meio do fogo. Enquanto eram 3, apareceu o 4º homem, que é Jesus, para fazer com que o fogo se tornasse vento. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo pode pensar que vai usar fogo para te queimar, mas o Senhor vai transformar o fogo em vento. Em vez de te queimar, aquilo vai te soprar. Aquilo era ar-condicionado que ele estava a viver. Lá na fornalha do fogo ficou ar-condicionado. Não foi fogo, era uma climatização. Aquilo não podia queimar aqueles 3 homens, porque a fé deles não faltou. Aleluia. Come on. Não temas fogo. Podem te colocar na fornalha, Deus vai fazer que o fogo esteja na queima. Vai ser ar-condicionado na fornalha. Porque como pode explicar que o fogo não queima alguém e ainda estavam passeando na fornalha do fogo? É porque o Senhor colocou um ar-condicionado, o fogo ficou queima. Houve um aceno lá na fornalha. Eles estavam a passear, ninguém estava a entender. Deus tem poder de fazer fogo ficar clima, vento. Por isso ele disse: Pedro, Simão,
Satanás te pediu, vai descer andar comigo. Mas eu já pedi a Deus para que a tua fé não falta. A aprovação vai acontecer nas nossas vidas. A questão é que, quando tudo acontecer, como é que vais terminar depois da tempestade? Vais acabar destruído ou vais te manter de pé? Por isso Jesus disse, eu roguei ao Pai para que não falte a fé. Porque se faltasse a fé a Pedro, Pedro podia acabar como Judas Iscariote. Aleluia. Porque é difícil para quem serviu a Jesus e disse claramente ao Senhor que, Senhor, eu não vou te negar. Porque Pedro era um homem muito impulsivo. A característica de Pedro era alguém que tinha um comportamento repentino, tempestuoso. Pedro fazia tudo pela carne. Pedro não tinha transformação. Andou 3 anos e meio com Jesus, mas não conhecia Jesus de fato e nem entendeu o que é que o reino, o que é que o evangelho significava. Tem pessoas que têm anos aqui na igreja, mas ainda não estão convertidos. Pedro era um dos que não era convertido. Pedro tinha 3 anos com Jesus, mas não tinha entendido o que é o nascimento, o que é nascer da água do Espírito. Por isso ele falava pela emoção, por isso ele falava pelo que sentia, por isso que ele falava por aquilo que tinha na mente dele. Ele disse a Jesus, Jesus, eu não vou te negar. Os outros até podem te abandonar. Eu estou disposto a ir na prisão e morrer por ti. Jesus disse, Pedro, tu não sabes o que fala, porque tu falas na carne, tu não tens ideia do que morrer por mim. Mas eu não vou te julgar por causa da tua fraqueza humana, mas eu só vou lhe pedir uma coisa. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, eu não vou te negar. Pedro, você vai me negar. Não, Jesus, eu sou mais forte, sou melhor que todos. Olha, o Pedro é aquele tipo de irmão que acha sempre o melhor que todos na igreja. Mas na verdade não é nada na igreja, até que seja provado o seu caráter. O diabo pediu na verdade para provar Pedro. Deus autorizou. Por quê? Porque para a missão que Pedro pudesse exercer, tinha que ter uma pessoa que passou por grande fornalha de fogo. Deus não pode usar menino, criança, para uma grande obra. Pedro tinha que ser transformado para se tornar o grande líder do movimento pentecostal. Por isso Deus autorizou Satanás tocar a Pedro. E a questão é, Pedro, movido pela emoção, devido ao seu caráter, ele achou que estaria disposto a ir na prisão e morrer por Jesus. A carne nos leva a falar coisas que quando nós estivermos no Espírito vamos nos envergonhar. Pedro falou e Jesus sabia que ele não ia obedecer. Ele disse, você vai me negar 3 vezes. Pedro, eu te conheço. Você é impulsivo. Você fala pela emoção. Você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Pedro, Deus, Jesus, eu não vou te negar. Ele disse, eu não vou te pedir muito. Eu vou te pedir apenas que faças uma coisa. Aleluia. Ele diz assim, Pedro, vai até quando te converteres. No versículo 32 diz assim, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Aleluia. Olha só, Jesus está falando para Pedro, e tu, quando te converteres, confirma os teus. Então Pedro, que estava 3 anos e meio, ainda não era convertido. Come on. Então Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, não era convertido. Mas você que só tem 1 semana, 2 semanas na igreja, 1 ano, já estás convertido. Come on. A conversão é um processo que exige de nós uma entrega total e renúncia total. Porque Pedro ainda não abandonou alguns hábitos. E um dos hábitos que Pedro tinha é de querer tomar liderança e ficar na frente dos irmãos deles. Pedro gostava de liderar. Pedro gostava de ser chefe. E Jesus disse, Pedro, esse comportamento é o comportamento da carne. Porque eu não preciso de chefe na igreja. Eu preciso de servos que sirvam os seus irmãos.
Quando te converteres de verdade, vais entender a função de ser líder, é servir os irmãos. Então ele disse, quando te converteres, vai e confirma os teus irmãos, vai e sirva os teus irmãos. Quando você ficar convertido, você vai entender que o melhor lugar é estar aos pés de Cristo, é servir a igreja, é servir os crentes. Aleluia. Então ele vai falar, Pedro, ainda não és crente. Quando te converteres, você vai confirmar os teus irmãos. Aleluia. Observem que Pedro, naquele instante, ele podia chatear-se com Deus. Ele dizer, Senhor, eu que fui o primeiro a ser escolhido, estou há 3 anos contigo, está a me dizer que eu não sou convertido. Ele está a dizer, ainda não és convertido. Por que Pedro não era convertido? Porque Pedro ainda não havia sido experimentado totalmente, não passou na fornalha, e faltava o movimento do poder do Espírito Santo para levá-lo a uma verdadeira transformação. Aleluia. Aquilo tudo era uma preparação, porque precisava o mover do Espírito Santo que viesse em forma de vento para poder levá-los ao nível de poder. Porque eu só posso me converter quando verdadeiramente começar a ter experiências com Deus. Eu só posso verdadeiramente ver que a minha vida está sendo transformada quando eu começar a ter um movimento diferente, a minha vida mudar, eu começar a experimentar as coisas que eu antes não experimentava. Porque a conversão é a transformação, é a mudança do caráter natural para o caráter espiritual. É tirar o homem velho e colocar um novo homem. É renunciar o passado e começar a nova vida, um novo nascimento. Isso é converter-se. Conversão significa mudança de 360 graus totalmente na minha vida. É sair da direita e dar meia volta para a esquerda. Deixar o passado olhar para frente. A conversão quer dizer uma transformação que começa gradativamente, pouco a pouco, de dentro para fora. Eu me sinto que estou convertido quando vê que o meu caráter de ira, o meu caráter de alguém que era muito iracundo, vingativo, está a terminar. Por quê? Por que Pedro não era convertido? Porque Pedro ainda era tempestivo. Pedro ainda falava pelas emoções. A pessoa convertida tem um equilíbrio espiritual, tem um equilíbrio emocional. A pessoa que se converteu de acordo com Jesus, ela não fala pelas emoções, ela depende do Espírito Santo. Por isso é que Jesus, em João capítulo 3, ele diz o seguinte: aquele que nasce da água e do Espírito vai entrar no reino dos céus, e todo aquele que nascer do Espírito e da água, ele será guiado como quem? Como um vento, vai e é conduzido por ele. Aonde o vento vai, ele também vai. Se o vento vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. O que quer dizer que quando eu me converter, eu fico dependente do Espírito Santo. Aleluia. Quando eu nascer verdadeiramente da água do Espírito e me converter, você não vai andar tua de qualquer jeito. Os amigos não vão te conseguir levar para o bar. Você vai dizer: eu dependo do Espírito Santo. Você não vai sair à noite para ir beber uma cerveja. Você vai dizer: eu agora sou uma nova criatura, eu dependo do Espírito Santo. Tu só fazes o que ele te manda. Tu só fazes o que o Espírito Santo te ordenar. Ou seja, tu tens uma dependência de Deus. Tu não andas de qualquer jeito. Aleluia. Então ele disse: quando te converteres, aí sim estarás preparado para poderes confirmar os teus irmãos. Mas agora você não estás convertido, porque ainda és Simão Barjona. Quando você se converter, aí sim nascerá o verdadeiro Pedro dentro de ti. E o Pedro vai edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ele. Deus quer transformar caráteres humanos. Pedro teve que ser transformado no seu caráter. Pedro se tornou um homem manso, um homem tranquilo, porque ele se converteu. Pedro já não era ciumento. Pedro já não era tempestivo. Pedro já não era uma pessoa irada. Pedro tinha calma em resolver os problemas. Pedro tinha sabedoria.
Pedro já não era o louco que pegava a espada, cortava a orelha do soldado. Pedro agora já sabia, calma, não se pode agir desse jeito. Pedro já podia instruir, por isso Deus disse, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Jesus não deu responsabilidade a Pedro antes dele converter-se. Ele disse, só vais confirmar os teus irmãos quando te converteres. Aleluia. É aqui eu não quero que você preste atenção na mensagem. Enquanto não houver uma conversão em ti, Deus não vai te dar responsabilidade sobre outras pessoas. Deus não vai te colocar. Você pode querer, não vai fluir. Tem que ser convertido verdadeiramente. Convertido significa virado totalmente à dependência do Espírito Santo. Tem que se converter. Só assim você vai confirmar os outros irmãos. Só assim você vai cuidar da igreja. Só assim você vai poder cuidar de crentes. Só assim você vai ter responsabilidade espiritual na igreja. Porque você vai ter a maturidade, vai ter o equilíbrio para poder cuidar das coisas espirituais. Mas Pedro não entendeu desse jeito. Pedro não sabia que Jesus queria transformar a sua vida. E ele disse, Satanás já te pediu para te ensinar a andar como trigo, e ele vai te balançar. Mas eu pedi a Deus para que a tua fé não falte. Apesar da prova, apesar da situação, você está firme na igreja, porque Jesus já rogou para que a tua fé não falte. Apesar da crise que passas, apesar das dificuldades que vives, você continua caminhando na igreja. É porque o Senhor rogou para que a tua fé não falte. Apesar da traição, da decepção, você aprendeu a olhar para Cristo. Aprendeste a entender que a igreja é o melhor lugar para poder curar a minha alma. É porque a tua fé ainda não faltou. Porque se a fé de alguém falhar, você vai tirar a tua própria vida. Foi o que aconteceu com o Judas Iscariota. Jesus não rogou por ele, e Judas não teve outra saída senão tirar a sua própria vida. Por isso eu disse, eu roguei para que a tua fé não falhe. E assim você vai se converter e poderás confirmar os teus irmãos. Aleluia. Senhor, ele sabia que o Pedro tinha uma natureza difícil, e a única forma dele mudar era romper a aliança que ele tinha com o passado. Tem pessoas aqui que o Senhor vai tratar o seu caráter. Tem pessoas que o Senhor vai tratar a sua personalidade. Escuta uma coisa. E Jesus escolheu Pedro, alguém bem difícil, para liderar a igreja. Ele podia escolher João. Era um homem que por natureza já era tranquilo. Mas ele não escolheu João, ele escolheu Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha duas grandes coisas que os outros não tinham: a fidelidade e a lealdade. Pedro era fiel a Jesus. Ele não mentiu quando disse, eu sou capaz de ir na prisão e morrer por ti. Só que ele falou na carne. Mas Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Mas só que ele falou baseado na sua carne. E quando veio aquela situação do soldado romano, ele teve medo. O que é completamente normal, sentir medo da vida. Sentir medo quando estamos perto da morte. E Pedro teve medo. Mas ele não mentiu quando disse, eu vou por ti, vou na prisão e vou morrer por ti. Só que ele falou na carne. Tem coisas que nós falamos na carne, quando chegar a hora que nós não vamos suportar. Mas se nós estivermos no Espírito, nós somos capazes de ir na morte por causa de Jesus Cristo. Porque Pedro, depois do Espírito lhe encher, Pedro morreu como morreu Jesus, crucificado. Aleluia. Pedro morreu crucificado, não igual a Jesus. Ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque entendeu que ele não era digno de morrer igual ao mestre. Mas morreu. Já não estava na carne. Aquele já não era o Pedro da emoção, emocionado. Era o Pedro transformado, um Pedro convertido. Por isso o Senhor quer que você vai permanecendo nele, para que o poder de Deus vai trabalhando na tua vida até ter uma verdadeira conversão, até você se converter de verdade para Cristo. Aleluia.
E Pedro já não era emocionado. E Jesus confiou a liderança para Pedro. Por causa de quê? Por causa da lealdade e a fidelidade. O que quer dizer que não importa o caráter do irmão, não importa a personalidade de alguém, se é fiel, se é leal, Deus vai lhe confiar sobre uma liderança, vai lhe confiar ministério, porque Ele sabe que o que está dentro dele é a integridade, é a lealdade e a fidelidade. Porque uma pessoa leal e fiel pode ser tempestivo, pode ser alguém que grita, pode ser alguém que fala muito alto, pode ser alguém que gosta até de lutar, agressivo, mas pode ser uma pessoa muito leal e fiel. É o que Pedro era. Por isso é que Jesus não vê como o homem vê. Às vezes você vai olhar aquele irmão, é confusionista. Por isso é que nós vemos pessoas que antes eram bandidos, mas hoje são homens de Deus. O problema não era no comportamento que eles tinham, o problema é que essa gente tinha algo dentro dele que era lealdade e fidelidade. Os grupos marginais normalmente são fiéis à sua organização. Amém? Eles são leais. Eles têm algo que eles não se traem entre eles. Mas os crentes às vezes facilmente se traem. Verdade? Então, ele escolheu Pedro por causa da fidelidade e lealdade. O que eu quero te dizer é o seguinte: não importa o caráter da pessoa, se essa pessoa for leal e fiel e for capaz de confessar quando erra, ele vai ser um grande líder e vai confirmar os seus irmãos. Aleluia! Vai poder confiar os seus irmãos. Então nós não podemos olhar pela parte externa das pessoas. Nós temos que ver como é que ele é no meio da igreja. Se ele é leal, se ele é fiel, se ele é capaz de confessar quando erra. Você pode até errar 1000 vezes, mas se você for capaz de ir aos pés de Jesus confessar, o Senhor vai te confiar para confirmar os seus irmãos. Confiar os seus irmãos significa dirigir uma igreja, estar sob a liderança do corpo de Cristo. Por isso Pedro foi a pessoa que Jesus escolheu para ser o símbolo da transformação do meio dos discípulos. Devido ao caráter que Pedro tinha, devido à personalidade que Pedro tinha. Tem muita gente que tem diversas personalidades. Uns são sanguíneos, outros são fleumáticos, alguns são melancólicos. A personalidade não determina a escolha que Deus tem ou aquilo que Deus tem para ti. Se és alguém leal, fiel a Deus, não importa se você é agressivo, vai chegar um momento que Deus vai tocar e vai te transformar. E vai te tornar de Simão para pedra, e de pedra para pedras preciosas, para edificar a igreja do Deus vivo. Aleluia! Porque isso é que ele disse: quando te converteres, Pedro, confirma também os teus irmãos. Ele disse: quando você aprenderes, cresceres, ensina também o que você aprendeste aos teus irmãos. Passa a experiência aos outros e lhes explica como é que você venceste a caminhada. Eu não quero te pôr na liderança se você não tiver experiência. Por isso ele disse: depois de te converteres, vais poder ensinar a outros também. O líder tem que ter bagagem para poder transmitir aos liderados. Aleluia! Por isso ele disse: eu roguei para que a tua fé não falhe. Diga ao teu irmão: o Senhor rogou por mim para que a minha fé não falhe. Aleluia! A personalidade não é um sine qua non, não é condição para que alguém possa ser ministro ou não de Deus. Ele pode ser até o mais violento de todos, porque há pessoas violentas que são mais fiéis que as pessoas mais calmas. As pessoas mais agressivas chegam a ser mais íntegras que as pessoas mais tranquilas, porque Judas era tranquilo, mas traiu Jesus. Pedro era tempestivo, agressivo, mas foi fiel a Jesus. Por isso é que Jesus não olhou para a calma de Judas. O pastor não vai olhar para a tua calma. O pastor vai orar para Deus discernir, dar discernimento do teu espírito, para saber quem é cada um. Porque às vezes você é calmo para enganar, lá no fundo você está planejando muita coisa de maldade. Porque as pessoas que vão te fazer mal nunca vão te falar nada.
Eles trabalham no silêncio. A serpente é tranquila e não faz barulho quando vem te morder. Judas é como serpente. Pedro é como o mar. Faz muito barulho. Agita as águas, mas no final não faz nada. Aleluia. Por isso Deus, Jesus escolheu Pedro, que faz barulho. Ele não quer quem não faz barulho. Ele escolheu Judas, ele escolheu Pedro, que faz barulho, e rejeitou Judas, que está no silêncio. O silêncio de alguém mais prejudica mais do que alguém que faz barulho. Tem alguém que disse: para o mal triunfar, basta que os bons estejam em silêncio. Aleluia. Para que o mal triunfa, basta que os bons não falam nada. Aqueles que não falam nada são mais perigosos que aqueles que falam. Pedro falava tudo o que ele pensava. Senhor, eu não vou te negar, eu vou morrer, vou na prisão. Jesus está dizendo: não, Pedro, você vai me negar. Você é muito emocionado, mas eu gosto mesmo da tua emoção, porque eu te conheço pelo que tu és. Você não me esconde quem você é. Tem irmãos que nunca confessam o que eles fazem no passado. Estão na igreja tranquilos, são santos, mas têm espírito de Judas. Daqui a nada vão, outro pastor, vão começar a criticar a igreja. Vão começar a tirar pedra no pastor, no irmão, na irmã. Mas na igreja nunca falam nada. Estão sempre calados. São Judas Iscariotas. Nunca poderão verdadeiramente se converter. Por isso eu disse: o caráter não determina a fidelidade da pessoa ou a lealdade de alguém. A pessoa até pode ser má no bairro, mas uma pessoa que tem um bom caráter é uma pessoa leal e fiel, e que está disposto a reconhecer quando erra. Eu já vi pessoas que gostam de lutar, mas quando cometem mesmo, lhe pedem perdão. Mas aqueles que nunca fazem nada, se cometerem, são orgulhosos demais, se fecham no orgulho, não pedem perdão. Pedro, ele confessou quando errou. Ele confessou e se arrependeu do que ele fez. Traiu Jesus, mas ele foi confessar. Judas traiu Jesus, mas preferiu se tirar a vida. Aleluia. Por isso, não vale a pena ficar muito no silêncio. É melhor mostrar quem tu és, para que Deus possa te ajudar. É melhor mostrar a tua fraqueza, para que o Senhor estender as suas mãos. Ah, não posso expor a minha fraqueza. Diante de Deus tudo está exposto. Porque só quem expõe a sua natureza poderá ter a ajuda de Jesus. Porque Jesus ajudou Pedro através de rogar ao Pai para que a fé não faltasse. Porque Jesus sabia que Pedro era fraco no caráter, falava pela emoção. Pedro, ele queria sempre fazer as coisas do jeito dele, mas tinha boa vontade, mas só que estava a fazer de forma errada. Então vou ajudar Pedro para que aprenda e faça as coisas como devem ser feitas. E aí veio a transformação. Por que que Pedro se converteu? Porque Pedro não escondeu a sua realidade. Pedro não tinha máscara. As pessoas que mais são verdadeiros, mais são transformadas, mais se convertem. Aquelas pessoas que menos se escondem, mas também crescem na igreja. Porque Jesus, ele ama aqueles que não se ocultam. Ele ama os íntegros no íntimo, para ajudá-los. Aleluia. Então Jesus disse: quando te converteres, Pedro, confirma os teus irmãos. Aí você vai passar experiência aos teus irmãos e vais transmitir o conhecimento aos teus irmãos. Aleluia. Então não seja Judas. É melhor ser o que és, para que Deus possa te transformar. Não esconde o teu caráter. Se você é irado, podes irar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não vale a pena querer ser espiritualizar as coisas. Pedro não espiritualizava as coisas. Pedro, quando tinha que tirar a espada, tirava. Disse: vou cortar a orelha dele, Senhor. Eu era de grupo. Paz, cortou. Pedro podia dizer: não, aqui Jesus está a referência, vou esconder. Não. Pedro disse: eu mesmo sou de grupo, Senhor. Espada, cortou a orelha do manto do soldado.
Jesus olhou para Pedro, disse: Pedro, quem com ferro mata, com ferro morre. Não volta a fazer isso. Ele foi ajudado porque ele não escondeu aquela fraqueza. E Jesus corrigiu o erro dele. E ele entendeu: afinal não posso mais matar, porque senão também vou morrer com a mesma espada. Nunca mais deu a espada. Na medida que o Pedro ia expondo, ia mostrando a sua verdadeira natureza, Jesus ia ajudando ele. Aleluia. Na medida que você confessa, o Senhor vai te ajudando por causa da tua confissão. Na medida que você mostra a tua fraqueza, nós vamos orar para que Deus ajude você a vencer a tua fraqueza. Na medida que você mostra a luta que você tem, nós vamos orar para que Deus ajude você a vencer as tuas lutas. Pedro, ele venceu as suas lutas porque ele mostrava que tinha fraqueza e precisava da ajuda de Jesus. Aleluia. Por isso ele disse: quando te converteres, quando você amadureceres, quando você ter experiência, agora ajuda os teus irmãos. Eles mostram o caminho a seguir. Mostra o caminho que eles devem começar a trilhar, como eu te mostrei. Pedro já não era mais Simão. Pedro agora era alguém pronto para edificar a igreja de Deus. Pedro estava preparado para liderar a congregação da igreja de Pentecoste de Jerusalém. Aleluia. E Pedro se tornou o maior líder de toda a história bíblica. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração. Pedro se tornou a maior referência de liderança da Bíblia do Novo Testamento. Porque apesar do caráter de Pedro, Pedro era fiel e leal. Pedro não negou Jesus por querer, mas porque ele teve medo. Mas depois ele se arrependeu. Quer dizer que tem erros que você comete na vida, que não precisas te autocondenar. Vai diante de Jesus e confessa o que você fez. Pedro confessou que ele negou Jesus 3 vezes. Entendeu que a sua saída era a confissão para obter a salvação e a paz. Tem pessoas que erram e não querem confessar, não podem ter paz. E nem podem ser confirmados, nem podem se converter para confirmar os outros irmãos. Nessa tarde o Senhor está dizendo: assim como Pedro, eu transformei ele de Simão a Pedro, eu também quero te transformar nessa hora. Não esconda para mim nada. Eu quero que tu abra o seu coração e fala. Seja quem tu és. Mostra a tua verdadeira natureza, pois eu te conheço. Não te esconda de mim, porque eu sei quem tu és. Confesse o erro que cometeste. Confesse o que você fez, para que o Senhor possa voltar a te justificar. E Ele possa te dar paz e te dar libertação. Aquele que confessa alcança a misericórdia. Aquele que confessa alcança o perdão. Não importa se você discute muito, na rua, em casa, está sempre irado. Tu diga: Senhor, eu sou uma pessoa muito irada. Pai, eu sou muito ciumento. Sou tempestivo, às vezes sou agressivo. Senhor, a minha fraqueza é o cigarro, é a bebida. A minha fraqueza são as mulheres. A minha fraqueza é a droga, é o cigarro, é o tabaco, é a diamba. A minha fraqueza é que eu murmuro muito, Senhor. A minha fraqueza é que eu sou muito invejosa. Mas como Pedro foi transformado, Senhor, eu também quero se converter. Senhor, eu tenho agido impulsivamente como Pedro. Eu tenho agido de forma errada diante do meu próximo. Senhor, eu não respeito nem os meus pais em casa. Senhor, eu não respeito nem a minha mulher em casa. Eu não respeito nem o meu esposo em casa. Eu sou um crente falso. Sou uma coisa na igreja, mas sou outra coisa em casa. Mas hoje eu entendi que eu ainda não sou crente. Eu ainda não nasci de novo. Mas eu sei que como Pedro confessou e ele foi transformado, eu também posso ser transformado. Senhor, eu quero a tua graça que me transforma. Toca o meu coração, Senhor. Tira o meu coração de pedra e coloca o coração de carne.
Transforma-me, Espírito Santo. Muda a minha história. Troca o meu nome. Tira-me da lama e coloca-me em lugares dos pastos verdes. Espírito Santo de Deus. Você vai falar com Deus, vai confessar ao Senhor tudo que é fraqueza, aquilo que te aflige, e fala com Ele. Aleluia.